todos bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui mais um domingo, preparados aí para receber os ensinamentos, para abrir a nossa mente, expandir a consciência, para assimilar o que for tratado hoje da melhor forma possível. Então peço a todos que sentem-se confortavelmente e fechem os olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai por despertar em nós a vontade de estar aqui no dia de hoje, para tratar o nosso corpo, nossa alma, nossos pensamentos. Que todas as lições valiosas que serão colocadas para nós aqui no dia de hoje, o nosso consciente e inconsciente possa captar da melhor forma possível, para despertar em nós sempre a vontade de querer melhorar a cada dia, colocando em prática os ensinamentos que iremos receber. Que estejamos sempre abertos às boas intuições, as quais nossos mentores e os trabalhadores desta casa que nos acompanham durante a semana, que estejamos abertos em momentos de crise a receber essas boas energias, para que nosso coração e pensamento fiquem mais tranquilos. Cada pausa para a mente é um momento para se pensar com uma clareza maior. Que a cada respiração que dermos, os nossos campos sejam limpos, para termos esse momento de clareza e tranquilidade com mais facilidade. Agradecemos, Pai, e aos mentores da casa, por toda a energia benéfica que circula nesse ambiente e nos auxilia, sempre que nos conectamos e permitimos a troca. Obrigada, Pai, por assistir todos os amigos que aqui se encontram hoje, encarnados e desencarnados. Que todas as energias aqui possam ser tratadas da melhor forma possível, transmutadas em luz, amor, sabedoria e paciência. Que toda a espiritualidade presente nesta casa hoje auxilie o nosso amigo que fará a preleção no dia de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. E vamos aqui, né? A mais um capítulo do livro. Começamos livro novo no domingo. O título do livro é A Luz do Eterno Recomeço, da doutora Marlene Nobre. É um comentário. Ela pegou capítulo por capítulo do livro Nosso Lar e ela faz um resumo e faz um comentário do livro. É muito bom, tá? As obras de André Luiz é fantástica, tá certo? Se vocês tiverem oportunidade de ler, leiam, porque o que traz de informação é brincadeira, entendeu? É brincadeira, é coisa assim. Mais do que uma Barça. Estou falando Barça, eu que sou um dinossauro de 67 milhões de anos luz, né?
Wikipédia. É o Wikipédia agora? Wikipédia. É o Wikipédia, é o Google, né? Então, enciclopédia Barça, né? A gente ia fazer um trabalho, ia procurar a enciclopédia Barça, era chique quem tinha Barça em casa, era rico. Então vamos lá. Capítulo 2 do livro A Luz do Eterno Recomeço, doutora Marlene Nobre. Em busca da saúde é o título do capítulo. A internação. Então ela começa assim. Clarencio, que era um trabalhador do nosso lar, né? Que se apoiava sobre um cajado de substância. Clarencio tinha uma autoridade espiritual alta dentro de nosso lar. Que se apoiava sobre o cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de uma grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. O que é isso? Isso é a equipe de socorro. Clarencio estava chefiando essa equipe. A equipe de socorro que foi até as zonas sombrias recuperar o André Luiz. André Luiz passou alguns anos lá, né? E quando ele realmente pediu aquele Pai me ajude, Pai me socorra, do fundo do coração, o sentimento puro de querer realmente ajuda, então ele é atendido. Porque, gente, não é a gente orando um montão de palavras e fala que tem fé nisso ou naquilo, isso não quer dizer que a gente vai ser ajudado. Nós temos que ter o querer vivo dentro de nós, de querer ser ajudado, de resolver determinadas coisas. Somente isso, somente esse movimento desse querer vivo é que vai nos fazer ser assistidos e atendidos. Somente isso. Se a gente continuar nessa indolência que nós estamos, vamos encarnar mais 1 milhão de vezes aqui num planeta de provas e expiações, como já estamos aqui há muito tempo aqui, não é a primeira vez, né? Então, veja bem o que nós já perdemos. Então, vamos recuperar esse tempo, né? Vamos trabalhar, ser os trabalhadores de última hora, vamos recuperar esse tempo. Apesar da debilidade, o resgatado, ou seja, André Luiz, das zonas sombrias, viu que o bondoso velhinho deu um toque em um ponto da muralha, fazendo-lhe então longa abertura pela qual passaram. Então eles chegaram numa muralha, o Clarencio tocou uma parte da muralha e abriu uma grande abertura. A equipe de resgate parou em frente a um vasto complexo hospitalar. Finalmente, depois de tanto sofrimento, estava internado, recebendo assistência. Então, o nosso lar é uma colônia, é uma cidade, né? Geograficamente, ela fica situada em cima da cidade do Rio de Janeiro, para nós aqui. E ela tem uma função, e ela tem um aspecto, um formato da estrela de Davi, a estrela de 6 pontas. Né? Tem um livro que traz sobre o desenho da cidade, a posição dos ministérios. Tem os ministérios da regeneração, ministérios da cultura, são vários ministérios, né? Então o nosso lar é realmente uma colônia espiritual, e existem várias colônias, e assim como tem em nosso lar, vamos dizer assim, uma megalópole, tem os municípios pequenininhos, as colônias pequenas de assistência também. Existem as colônias pequenas de assistência, né? Os espíritos que são atendidos nas reuniões mediúnicas, esses espíritos às vezes são levados para essa colônia hospitalares, né? Ok. Já falaram que aqui em cima do Joana de Ângeles aqui, foi uma pessoa que falou, uma médium vidente, que isso daqui tem vários andares, e cada andar é uma coisa. Então isso aqui é escola para nós, os encarnados aqui embaixo, tem escolas para os desencarnados lá em cima, ou escola para nós, quando a gente vem em sono, desdobrados, pode ser que a gente venha aqui, se a gente estiver com sintonia com a casa, a gente vem aqui também em reunião, ou nesse salão, ou qualquer outro salão. Então a coisa é muito ampla.
Em cima dos hospitais também, a gente acha que o hospital é só aquela parte física que a gente enxerga. Não é não, a coisa é grande, né? Então o plano espiritual é muito imenso, a dimensão é muito grande, né? Não é só isso, só essa parede que a gente enxerga aqui, que isso daqui não é nada, tá bom? André Luiz ficou espantado com a maravilhosa claridade que banhava toda a cidade. Então ele viu que o que banhava a cidade era uma claridade intensa, bonita. E ele perguntou para um dos enfermeiros que estava atendendo ele falou assim: mas escuta, de onde vem essa luz tão intensa, essa luz bonita, essa luz tão forte? De onde vem isso daí, né? Porque ele ficou maravilhado com a claridade. O enfermeiro falou assim: é o sol que banha o planeta. E ele estranhou a intensidade desse sol. Por quê? Porque no plano onde ele estava, no plano onde é a cidade de nosso lar, né, que é um pouco mais distanciado da crosta terrestre, então a vibração é mais amena. Vamos falar assim, o ar é menos poluído. Certo? Nós não estamos falando de poluição aqui de poeira, de partículas de poeira em suspensão. Nós estamos falando de poluição de pensamentos densos. Sabe esses pensamentos que a gente tem do nós contra eles e eles contra nós? É isso? Isso é denso, é sujo, é escuro, é pensamento escuro. Tá? Então é denso. Então, para vocês terem uma ideia, que isso interfere até na luminosidade do Sol que a gente percebe aqui na crosta terrestre. Então ele se assustou, ele se espantou com essa luz do Sol que ele viu no nosso lar, né? Mas o Sol assim? Daí explicaram para ele, é que aqui nesse nível que está, né, a cidade do nosso lar, nós estamos já num ar mais leve, num plano que tem uma vibração mais leve. A cidade tem uma vibração mais leve. Prova é que para entrar nessa cidade, para entrar nessas colônias, depende muito da vibração nossa. Então é o tal negócio, se eu estou em sintonia com coisas pesadas, eu vou para os cabaré da vida, vamos falar assim, né? Para os bairros da vida aí, para os campos da vida aí. Né? Mas se eu tenho uma vibração, uma sintonia mais leve, uma melhor vibração, eu vou para o ambiente da onde eu estou afinado. Gente, é tudo pensamento, é tudo vibração. Por isso que a gente conhece pessoas que a gente nunca falou com ela: mas o meu santo não bateu com o dele. Não é santo, o problema não é santo, o problema é vibração sua com a dele. E às vezes a dele é tão boa e a da gente é tão ruim que a gente fala: eu não bati com a vibração dele, porque ele não sei o que, mas a vibração, o lixo aqui é eu que estou pondo defeito no outro, o outro é mais puro que eu e estou pondo defeito nele. Questão de vibração. Então não existe esse negócio de meu santo não briga, quem briga somos nós, né? A vibração do meu santo não deu cadeira, tá certo? Então os enfermeiros explicaram que se encontravam em uma região próxima da Terra, que a luz local era a mesma do Sol, magnífica estrela que ilumina o planeta, tá? Então, como podia observar dali, tinha uma percepção visual mais rica que a da crosta, entende? Essa amplitude de percepção indicava-lhe a sensibilidade do espírito é maior. Então, à medida que nós vamos subindo, melhorando o nosso padrão vibratório, subindo, nós vamos percebendo coisas a mais do que nós percebemos hoje. Nesse novo plano em que se encontrava, coisa que não percebemos quando estamos nas zonas sombrias, ou não prestamos tanta atenção quando estamos na crosta terrestre. Se a gente estiver mais harmonizado, o dia que a gente está meio feliz, alegre, saltitante, que nem a gente fala, a gente vê que o sol parece que está, nossa, o céu está mais azul. Às vezes tem umas nuvens pesadas de chuva, mas a gente não vê, né? Porque é o estado de espírito nosso, a minha vibração está boa. Então eu não vejo essas nuvens negras do sol, ou eu percebo a luz do sol, o sol está mais intenso, eu estou mais aberto, eu estou recebendo mais energia do sol.
Por quê? Por causa do meu estado vibracional, né? Por causa do meu estado vibracional. Perante o sofrimento que acabara de passar, comportava-se agora, André Luiz, como se fora um dos adoradores do Deus Sol do Antigo Egito. Tal veneração que sentia ao reverenciar o autor da vida e da sua obra. Transformação de sentimentos. Então ele já tinha essa transformação de sentimentos. Ele já estava vibrando num padrão melhor. Apanhou nas zonas sombrias lá, né? Apanhou lá, sofreu lá, pediu socorro, recebeu, ele mudou o padrão vibracional dele, por isso que ele foi socorrido. Então por isso que ele estava sentindo mais isso daí, né? O quadro faz-nos pensar como seria bom se essa devoção pudesse contaminar os encarnados, a tal ponto que infundisse neles o mesmo respeito à magnífica obra do Criador. Certo? Então nós temos que mudar o nosso padrão vibratório para a gente perceber mais essas coisas boas, para a gente saber perceber. Podemos até não ver, mas pela vibração nossa nós percebemos. A sintonia é mais fina. A sintonia é mais fina. Às vezes a visão, muitas vezes, nos engana e muito. Mas a sintonia não, a vibração não. A emissão do pensamento, do jeito que a gente emite, do jeito que a gente recebe, esse não nos engana. Certo? Não tem verniz que deixe bonito uma vibração nossa. Não tem verniz. Né? Depois, os enfermeiros serviram um caldo reconfortante, né, e água fresca ao André Luiz, e ele se sentiu tão revigorado com isso, tão revigorado, que ele ficou bobo, ele ficou espantado. Nossa, mas o que é isso que me deram? Deram um caldo para mim? Uma água fresca? Nossa, eu me senti revigorado e tal. Mas ele ficou sabendo que era a água do nosso lar. Mas adiante André Luiz saberá que todo o serviço de água do nosso lar é responsabilidade de espíritos evoluídos. Os espíritos explicaram para ele que todo o serviço de água referente à água do nosso lar é sempre por espíritos de alto padrão vibratório. Por quê? Porque a água é o que transmite os fluidos para nós. Quer ver um exemplo disso? A água que a gente põe aqui na mesa para ser magnetizada, né? Ou fluidificada, conforme o pessoal queira, certo? O que a água transmite para nós? A água é vida, é tudo. A água é tudo para nós. Tanto nesse plano nosso de matéria pesada, nesse plano material, como no plano espiritual também. E tem um rio que corta a cidade de nosso lar inteirinho, é um rio azul. E esse rio que corta, e pelos eflúvios desse rio, pelo que ele emana, essa água emana, vai ajudando a manter o padrão vibratório alto da cidade, vai limpando alguns miasmas que possam existir, algumas coisas que possam existir, é a limpeza do ambiente. Então é esse rio, tá? Chamado de Rio Azul. Tá certo? Isso significa que toda a água é tratada com os melhores fluidos magnéticos no seu nascedouro, no rio que corta a cidade, Rio Azul. Lembremos que a água é um ótimo condutor de fluidos e substâncias energéticas de natureza espiritual. André Luiz estava em seu leito e começou a ouvir uma música suave, muito bonita. Ele já estava lá no leito, lá no hospital, lá na clínica que ele estava, vamos falar assim. Daí ele falou para o enfermeiro: gente, o que é isso daí? Ele falou assim: agora é a hora das orações. Nós todos no final de tarde, antes da chegada da noite, da caída da noite, é a hora das orações aqui em nosso lar. Daí ele falou: puxa vida, mas que eu quero participar disso. Todo mundo vai, todo habitante de nosso lar vai. Então essa hora todo habitante vai para essa hora de orações, e é comandada pelo ministro
da cidade, o dirigente da cidade Nosso Lar é o ministro, é ele que comanda. E André Luiz foi apoiado pelos enfermeiros, conforme é descrito no livro, porque ele também não estava, né, toda essa coisa de fogo, com essa força toda. Foi levado porque ele quis, ele se mostrou que queria ir, à vontade dele. Levaram ele até lá e ele observou que era um salão muito grande, que tinha essa reunião, que era oração. E ele percebeu que no fundo existia uma tela muito grande de TV ao vivo, era enorme a tela, tá? Era enorme a tela, então era transmitido pela TV, um tipo de um painel, como se fosse uma tela de TV. Ele percebeu isso daí. Lembremos, tá? Com isso, nós vamos lembrar que a TV, esse livro Nosso Lar, foi escrito em 1944. A primeira edição desse livro foi em 1944. Constou essa transmissão de TV, constou essa TV. E a TV chegou no Brasil em 1950. Então, quando o Chico psicografou sobre a TV, ele nem sabia de TV. Você acha que ele no fundão de Minas, lá em Pedro Leopoldo, quem conhece Pedro Leopoldo aqui? É um ovo. Hoje que cresceu um pouquinho mais por causa do aeroporto de Confins, que está ali do lado, né? O hotel tinha um só, eu falo isso para vocês, porque eu cansei de ir lá para dormir, para pegar avião de madrugada em Confins, e tinha, às vezes eu nem encontrava hotel lá, porque era o único hotel que tinha, todo mundo ia dormir lá. Daí a gente tinha que caçar as pensãozinhas da vida que tinha lá em Pedro Leopoldo, para poder dormir de madrugada, pegar o voo para Confins. Pedro Leopoldo é novo, do lado de Confins. Você acha que eles iam conhecer TV em Pedro Leopoldo? Em 1944. E a TV só apareceu em 1950 no Brasil, né? Então foi isso daí. E nessa oração, nessa mentalização, eles projetavam um coração no centro do universo, no céu, né? Na altura do céu. E eles emanavam energias para esse coração, e esse coração pulsava e distribuía energia para toda a cidade, para todo o planeta Terra, para o universo. E até fala no livro, né? Que bom seria se isso acontecesse conosco aqui, os encarnados. Que toda vez que a gente orasse todo mundo junto, que a gente conseguisse projetar esse coração. Tá certo? Aí, vamos para o diagnóstico. Vamos falar assim, no dia seguinte, a Clarence apareceu com o médico lá, Henrique de Luna, para atender o André. Esse Henrique de Luna, o médico, fez o diagnóstico dele, examinou ele e falou para ele: é uma pena que você tenha vindo pelo caminho do suicídio. Ele já ouvia gritos nas zonas sombrias de suicida, que ele era um suicida. Ele: mas como sou suicida? Eu não sou suicida. E ele retrucou o médico: como assim? Eu fiquei internado algum tempo no hospital, sofri 2 cirurgias, eu tive uma obstrução intestinal causada pelo câncer, né? Daí o médico falou assim: não, o câncer foi da sífilis que você contraiu, da vida sexual desregrada que você teve nessa encarnação. Mas acumulou essa sífilis, acumulou esse câncer, acumulou com a vida de cólera que você tinha, com a raiva que você sentia. Então a gente sempre comenta aqui, né, que ficar com raiva e ficar com mágoa é tomar o veneno esperando que a sogra morra, ou o vizinho morra, não é verdade? Né? Eu fico com raiva, eu fico com mágoa, porque o cara não me falou bom dia, porque não deu o cabão para mim, não abriu a porta para mim, não puxou cadeira, eu sabia lá o que não fez para mim, por uma coisa tonta, boba, eu fico com aquela raiva. E tem gente que fica com aquela mágoa anos e anos. Ai, porque ele não me convidou para ir no casamento dele, porque ele não me convidou para ir no aniversário. A gente não fica remoendo essas coisas aí, né? Ele não convidou eu para ir na formatura
formatura de jardim da infância do filho dele, que é um negócio mais chato de festa de criança. Mas o cara, ele queria ser convidado, ele até não ia. Mas o cara queria ser convidado, não é assim? A gente desvia dessas coisas, né? Certo? É só papai, mãe e avô. Porque por resto, não é? É uma pedra no rio. Mas vamos lá. Entende? Então, essas coisas. E a gente fica com esse sentimento, essa mágoa corroendo a gente, sabe? Deteriorando a gente por dentro. Besteira, gente. Besteira. Às vezes o cara nem sabe que a gente queria ir na festa de criança. Às vezes a gente nem sabe que o cara queria um bom dia. Saber lá com que cabeça que o outro estava naquele dia, que ele não falou bom dia para ninguém. Quais eram os problemas e as formigas que estavam povoando o cérebro dele. Né? Saber lá que problema que o cara tinha na cabeça, que ele nem enxergou a gente. E a gente fica com essas mágoas bobas, corroendo a gente, né? E tem mais, tudo de bom e tudo de ruim que nós fizermos, nós vamos transmitir para as nossas células materiais. Todas as doenças que nós temos, elas começam no perispírito, por algum motivo. Então, muitas coisas que nós fazemos na encarnação de hoje, nós vamos embora e ficamos com esse registro no perispírito. E amanhã a gente tem que vir para cá e depurar essas coisas. Nós necessitamos da matéria, de um corpo pesado material, para limpar o que existe no nosso corpo astral. E esse médico Henrique de Luna, a medicina espiritual é diferente da material. Ela analisa, ela examina o corpo espiritual, o perispírito. Porque nós temos, não sei se o pessoal sabe, nós temos o espírito, que é a centelha, o perispírito, que é um corpo menos denso, vamos dizer assim, e nós temos o corpo material. Tá? À medida que a gente vai crescendo moralmente, vai se depurando moralmente, o nosso corpo físico vai ficando menos denso e o nosso perispírito vai ficando menos denso. Até o dia que nós seremos um Cristo, como é Jesus, que um dia nós chegaremos lá. Um dia nós seremos igual ele é hoje, porque ele já foi igual nós ontem. Ele passou por todo esse processo também. Certo? Então, o dia que a gente chegar como um Cristo, o nosso perispírito talvez nem exista mais. Vai ser tão ínfimo que nós vamos ser só uma centelha, a centelha divina. Está entendendo? Então, conforme a gente vai depurando, a gente vai largando as bagagens, vai largando as roupas. Né? A roupa nossa hoje é esse corpo de carne aqui, ó. Então, vai ficando mais leve, vai ficando mais puro. Tá certo? Então, o diagnóstico do médico com André Luiz foi pelo suicídio. O que é o suicídio? Comer demais, a gente sabe que está errado. Beber demais, vida totalmente desregrada, tá? E fala no nosso lar que essa vida sexual desregrada que ele tinha, a vida sexual desregrada nossa também, relação sexual é troca de energia. Se a gente tem uma relação sexual só por ter, que é aquele problema da carne é fraca, né? Isso daí nos deixa doentes também. E muito doentes. Espíritos que levaram uma vida de libertinagem, eles caem para uma sessão mediúnica totalmente malucos, totalmente desequilibrados. É desequilibrado. E a gente acha que não, né? Imagina, os momentinhos felizes, né? Vai desequilibrar a gente. Espana os parafusos da gente. Depois tem que reencarnar de novo e vai apertando cada parafuso, fazendo parafuso novo, pondo porca, dando um pingo de solda e vamos lá. Né?
é assim, comer demais também, beber demais também. Tudo que é excesso é prejudicial. Tudo que é excesso é prejudicial. Então nós temos que tomar cuidado. Pensar mal dos outros também. Pensamento vibratório de baixo padrão, raiva, essas coisas, não sei o quê. Porque eu tenho raiva dele, porque ele é PT, eu sou não sei o quê, eu sou PT, ele não sei o quê. Os caras lá em Brasília estão se ardendo com nós, porque eles, quando chega na hora de fazer o acordo, eles fazem entre nós lá, e nós, os afegões aqui, a gente fica brigando entre nós aqui, certo? Então, esse desregramento nosso de comida, de sistema de vida, isso daí desequilibra a gente. Há quantos milênios nós estamos assim? Por que nós estamos aqui no planeta de provas e expiações ainda? Por causa disso. Já roubamos, já matamos, já tivemos vida na libertinagem, fizemos de tudo, tacamos fogo em milharal dos outros, roubamos mula do outro, que era um sistema de transporte caro, né? Roubamos cavalo dos outros, nós fizemos muito aí, e aí nós estamos assim, ó. E a cada encarnação a gente vem com o quê? Com um propósito de tirar um defeito, de tirar um risco da lataria nossa, né? Que nem eu falo, o nosso espírito é um HD. A cada encarnação a gente vem passando um antivírus. E o melhor antivírus que existe é o Evangelho do Cristo. Não tem outro antivírus melhor do que a doutrina de Jesus Cristo. Não tem. Não tem. Cabe em qualquer lugar. O pessoal fundou religião puxando para cá, puxando para lá, esticando aqui, conforme o interesse do homem, mas a doutrina pura do Cristo, não tem. O Evangelho, Emmanuel tinha aula de Evangelho no astral. Emmanuel, mentor de Chico. E ele se sentia o quê? Um crocodilo, quer dizer, milenar. Ele falou para o Chico, a cada estudo do Evangelho que eu vou no astral, eu me sinto um crocodilo milenar. Quer dizer, eu estou vendo que eu sou velho e não aprendi ainda. Emmanuel, imagina nós, né? Nós não, vocês. Eu sou limpo, igual um pano de chão, certo? Mas é assim. Então vamos embora. Também não somos os piores. Já melhoramos muito, graças ao bom Deus e a Jesus. Por isso que a gente se propõe a vir um domingo aqui, ouvir. Porque nós temos sede de alguma coisa. Porque nós temos fome de alguma coisa. Não interessa se nós viemos parar dentro de uma instituição que nem essa aqui, por um problema pessoal que nós tivemos. Não interessa. Tem muita gente que vem aqui por um problema pessoal, resolve e vai embora. Mas tem gente que fica. Tem gente que veio matar a sede com essa água aqui, da doutrina. Ótimo, é sinal que melhoramos muito. Graças a Deus. Né? E a gente é tão sem vergonha que a gente vem aqui, ouve umas verdades, a gente vê que a gente é torto e a gente volta aqui. Né? Eu não sei se a gente é sem vergonha ou teimoso, mas vamos continuar assim. Vamos ver até onde vai isso aí. E nós somos assim. Então o diagnóstico do André foi isso daí. Ele desencarnou muito mais rápido. Ele tinha uma missão muito grande na Terra. Dizem que ele era o Carlos Chagas, pesquisador, médico pesquisador, né, que descobriu a doença de Chagas, né? Então ele morreu muito cedo, quer dizer, pela vida leviana que ele levou, ficou muita coisa para trás dele fazer. E olha o que ele fez depois de desencarnado, né? Não é que era conhecimento do André Luiz. Sabe como é que funcionou? André Luiz era um espírito que era médium de outros espíritos superiores, que esses transferiam
mensagem para ele e ele transferia a mensagem para o Chico. Está entendendo? Era um espírito médium também, porque existe, são canais de comando. Canais de comando. Tá? Aquele lá em cima vem transmitindo, vem passando, cai em nós aqui embaixo. Aqui. É assim. Mas não vamos nos preocupar com isso, vamos entender a mensagem. Por isso que eu falo que as obras do André Luiz são maravilhosas, eles nos dão um esclarecimento, mecanismo da mediunidade no mundo maior, e a vida continua. É coisa fantástica, gente. É coisa fantástica. Né? Então o diagnóstico dele foi suicídio, e é um suicídio involuntário. E se nós percebemos, nós somos suicidas involuntários, certo? Então a gente acha que suicida é aquele só que se mata, que dá um tiro, né? Toma veneno. Não. O médico explicou que seu comportamento colérico atraíra para si as vibrações destruidoras e com essas o aparecimento de moléstias mais graves, tá? Então muito cuidado com o nosso comportamento e o nosso pensamento, tá certo? Então vamos lá. Os órgãos do corpo físico possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, o médico explicando, iludiu excelentes oportunidades, o médico falando para André Luiz, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Tá? Então aquilo que o André ele veio com uma missão e no fim não consumou, porque ele se desencarnou rápido, porque ele debandou. Hipócrates, na escola de Kos, na Grécia, ensinava que o corpo humano tem uma farmácia. Gente, vocês já viram como é que a gente se restabelece rapidinho? Dentro do nosso corpo existe uma farmácia. E sabe quem que comanda o ativamento dessa farmácia? Nós, os espíritos que estamos encarnados no nosso corpo. Nós somos o Senhor desse corpo. Então, se a gente realmente do fundo quiser se curar, a gente vai se curar. Mas a gente não sabe disparar isso daí, disparar esse mecanismo. E nós precisamos aprender isso daí. Que nós conseguimos obter a cura. Que nós vamos nos curar. Tem coisa que a gente não vai se curar, por um motivo ou por outro. Né? Uma série de coisas, mas na maioria das vezes, várias vezes, né? Não maioria, em várias vezes, a gente consegue se curar, porque o nosso espírito é que vai dar ordem para nossas células e para essa farmacêutico que existe dentro de nós, esse ser que existe em nós, em disparar os remédios certos para a nossa cura material. Todos nós. A conduta moral influi diretamente no estado de saúde das células corpóreas. Tá ok? E, finalizando aqui o seguinte, André Luiz não enfrentava tribunais de tortura. A gente acha que depois que morrer vai ter o Deus tacando o dedo na cara da gente, o juiz de Deus, Jesus com cajado dando uma surra na gente porque a gente errou. Olha o que fala aqui. André Luiz não enfrentava tribunais de tortura, nem estava diante de abismos infernais, mas na companhia de benfeitores amáveis que cuidavam de suas reações infantis perante a dor. E a gente tem essa reação infantil, né? A gente faz, desfaz, apronta, a gente carrega peso que não está acostumado a carregar, depois não quer ter dor de costa, joelho, não quer ter cãibra, né? Daí, ai, Deus me abandonou, estou com dor de costa. Irmão, você é um louco, pô. Você carregou um guarda-roupa sozinho? Tem condição de fazer isso? Não tem, né? Então, reações infantis perante a dor. André Luiz escreveu: aquele interesse espontâneo,
o interesse espontâneo dos benfeitores em cuidar dele, dos enfermeiros cuidar dele, feria-me a vaidade de homem, não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha e chorei. Então ele se sentiu envergonhado dele ter feito tanta coisa errada, ter saído tanto fora do trilho, e ninguém acusou ele. Todo mundo ajudando ele, todo mundo dando apoio. Clarencio, observando-lhe o sofrimento de André Luiz e a tristeza, pediu que não se lastimasse tanto, pois muito do que ali estavam já haviam passado por esses mesmos enganos. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado? Né? E recomendou: aproveita os tesouros do arrependimento, todos nós, guarda a bênção do remorso, embora tardio, quer dizer, não que nunca mais vai recuperar, poderia ter aproveitado na última, ainda nós estamos nessa encarnação, poderíamos ter aproveitado melhor ela, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas, aflição e desespero não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal, confia em Deus, confia em Jesus e na dedicação fraternal dos nossos mentores espirituais que sempre estão conosco. A gente acha que por a gente ser muito torto na vida, vamos falar português, claro, a gente acha que por ser muito podre, a gente não merece o apoio de Deus, não merece o apoio do Cristo, não merece. Lê do engano. Somos apenas espíritos infantis, imperfeitos. Estamos em construção. Se nós fôssemos um pouco mais perfeitos, a gente estaria já num planeta de regeneração, não de provas e expiações que está aqui. Finalizando, vou contar uma historinha para vocês, já estourei o tempo lá. É o seguinte, Raul Teixeira é um palestrante espírita que tem, não sei se vocês conhecem no YouTube, tem muita coisa do Raul Teixeira. E ele foi num congresso e teve palestrante espírita lá que um brigou com o outro porque queria lugar de destaque para os livros dele, queria lugar de destaque de falar primeiro. Não, eu falo primeiro que o fulano, porque eu não quero que o fulano... Palestrante espírita, né? Então, e Raul Teixeira ficou chocado com isso. E ele sentou na poltrona do avião para vir embora do congresso e ele pensando, nossa, os palestrantes espíritas brigando por causa de posição, né? Melhor lugar do livro, melhor lugar para expor o livro, melhor horário para fazer palestra, que não sei o que, nossa, que vergonha, que ruim, nossa, quanto não são defeituosos. Aí o mentor espiritual falou para o Raul Teixeira assim, e você ainda aqui, né? Quer dizer, ele era igual aos caras, porque se ele fosse melhor que os caras, ele estava, né? Ele estaria numa outra, não estaria mais no planeta Terra, no planeta de provas e expiações. Quer dizer que, gente, aqui está todo mundo no mesmo caldeirão. Um está boiando, outro está mais fundo, outro está mais no meio, mas nós estamos lá fervendo, né? E o mentor espiritual falou para ele, pois é, não? E você ainda aqui, certo? Então não tem, é o que? Quem não tem pecado, né, que atire a primeira pedra, certo? Então é assim. Então vamos procurar ser um pouquinho melhor hoje, à tarde, do que nós somos de manhã, e por aí vai, tendo fé que a gente melhora. Piorar nunca, podemos estacionar, mas piorar nunca, tá bom? Desculpe ele estourar o horário aí, segurar vocês uns 15 minutos a mais, ainda que eu cortei muita coisa aqui que dava para cortar, mas tá bom. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor.
que todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, possam receber essa luz revitalizadora do Cristo. Agradecemos o amparo da espiritualidade da casa, desses nossos mentores espirituais, dos nossos mentores espirituais que sempre nos acompanham, pela paciência que eles têm conosco, que sejam sempre iluminados e amparados com a luz do Cristo, todos nós. Que essa energia revitalizadora atinja todos os encarnados e desencarnados da cidade, do bairro, do planeta, todos. Que todos aqueles que não puderem estar aqui na manhã de hoje possam desfrutar dessa luz revitalizadora do espírito e da matéria. Todos os nossos irmãos desencarnados que aqui estão, que vieram até aqui hoje, permaneçam aqui. Permaneçam. Onde serão tratados, orientados, assistidos. Pois essa é uma casa do Cristo. Esta é uma casa de Joana de Ângeles. Graças a Deus, graças a Jesus. Tenha uma excelente semana, muita saúde, muito trabalho.